Alô você, sou eu, Rafael Bandeira de novo, na série de vídeos aí a respeito do Adobe CodeFusion, né? Na verdade, continuando aí o ciclo a respeito do nosso Application CFC. Antes de começar, né, antes de começar a voltar ao assunto, eu queria aproveitar o vídeo aqui para agradecer aí as postagens do pessoal na lista de CodeFusion com os elogios, né, e as sugestões que eu espero que tenham sido atendidas, do Anderson Straube, que comentou que o vídeo não estava com áudio muito legal. Anderson, espero que agora dê para ouvir numa boa, tá? Qualquer coisa, dá um toque aí, a gente procura melhorar. Rasgação de seda à parte, né, também quero parabenizar o pessoal da lista de CodeFusion pela iniciativa, né, que estão tendo aí falando sobre orientação a objetos, sobre design partners, tanto do Paulo Teixeira quanto do Anderson Straube, e um pouco em paralelo aí o Felipe Magalhães e o João Felipe, né, o JF, que tem procurado ajudar a comunidade aí, principalmente o pessoal novo. Recentemente solicitou palestras, informações, então a disponibilidade realmente do pessoal em estar procurando ajudar a comunidade CodeFusion. Legal? Bom, agora sim, iniciando, né, eu tô com o meu CodeFusion Builder aqui já aberto, tá? Ele está diferente do vídeo anterior, até por uma questão de, nesse momento, a gente está focado na parte de funções do Application CFC, tá? Vou pedir o favor para quem estiver assistindo ao vídeo a curtir, né, aí no YouTube, e não é nem por uma questão de ego pessoal, tá? Até por uma questão de retorno para a própria comunidade. O YouTube, ele, para aumentar a duração do teu vídeo, ele tem um limite de cliques de curtir. Então, à medida que você vai visualizando o vídeo, você vai curtindo, o YouTube vai liberando duração maior de vídeo. Tá? Então eu iniciei com 5 minutos, fui para 15, atualmente o meu limite são 30 minutos de vídeo. Para esse vídeo aqui em específico, falando sobre Application CFC, seria ideal a gente ter uma duração maior, porque eu poderia falar dele de uma vez só, né? Então, no caso, esse vídeo agora eu vou falar de uma função específica, né? Vou tentar falar de duas, na verdade. E aí a gente vai seguindo ao longo da semana falando sobre as outras funções e tentar abranger todas elas. Legal? Primeira questão sobre o Application CFC é a seguinte: por que o Application CFC ele tem essa necessidade, né, de nomes específicos? Dis.name, dis.session.management, dis.client.management, coisas do gênero. O Application CFC, o arquivo, né, ele trabalha dentro do teu servidor de aplicações, do teu CodeFusion, como um event listener, tá? Então ele trabalha como reação das ações do servidor, tá? Então a primeira função que a gente vai falar a respeito, que é o nosso um application start, ele vai acontecer no momento em que a minha aplicação iniciar. Então assim, não tem muito mistério a questão da utilização. Eu vou só criar aqui cf function, o nome dela, on application start, tá? Rafael, o nome da função, o jeito que você está escrevendo tem que ser igual? Não, o jeito que eu estou escrevendo na verdade, é o padrão Java, né? Então, quando você está criando funções e sempre inicia-se por letra minúscula, assim como variável, né? E as palavras compostas você vai sempre colocando a primeira letra da segunda, terceira, quarta, quinta palavra em maiúsculo. Então aqui eu tenho três palavras, né? A palavra on, a palavra application e a palavra start.
Então, a primeira letra da segunda palavra em maiúsculo e a primeira letra da terceira palavra em maiúsculo. É um padrão que eu gosto de seguir porque é uma coisa que o pessoal em Java tem muito enraizado, né? E querendo ou não, CodeFusion é Java, né? A base da linguagem depende do Tomcat para poder funcionar. Nas versões 9 para trás depende do JRun, que também é um servidor de aplicação Java. Então é interessante manter esse tipo de padrão, que a gente às vezes fala, isso é firula, isso é coisa do cara e tal. E na verdade não, isso é algo que acaba auxiliando um pouco no teu momento de desenvolvimento, de você poder bater o olho numa função e falar, essa função tem 3 palavras, não é a função que eu estou precisando, e acaba automatizando um pouco isso na tua mente. Tá? Obviamente não é algo que acontece da noite para o dia, mas é uma situação bem interessante de se trabalhar. Tá? No Application Start, recomendação, né? É interessante você colocar as questões de nível de acesso. Tá? Então, no caso, o Application Start é um acesso público. Né? A questão de saída de dados, a saída é falsa. E aí, assim, quando eu falo saída de dados, eu falo daqueles espaços em branco que ficam no HTML resultante, tá? Do nosso CFM. Apesar de já ter o output false lá no começo do meu componente, eu acho interessante colocar esse output false também nas funções para evitar. Às vezes você precisa ter algum tipo de retorno, ter algum tipo de acompanhamento, é interessante. Tá? Output falso e o mais importante de tudo, né, a definição de retorno. No caso do Application Start, por mais curioso que isso possa parecer, ele retorna um booleano. Tá? A função precisa de um retorno booleano. Que a gente pode colocar aqui forçado um true. Tá? E aí está pronto o meu Application Start. O que acontece com esse Application Start e por que a questão do retorno? Tá? Conforme eu já comentei, o Application CFC ele trabalha na verdade como um socket de evento. Então acontece alguma coisa no servidor, uma função específica do Application CFC é disparada. Então, assim, qual é o conteúdo do meu Application Start? Vai depender do meu interesse. É de comum acordo que Application Start só acontece quando a tua aplicação inicia, né? Consequentemente, vai ser o lugar onde você vai colocar criação de componente, vai armazenar algum tipo de informação pública e por aí vai. Tá? Só para a gente ver as coisas curiosas que acontecem com o Application CFC dentro dessa ação do Application Start, eu vou criar um novo arquivo aqui, um CFM, tá? Vou chamar ele do clássico index, tá? E vou colocar aqui um título H3 e vou chamar ele de application.cfc parte 2. Vou mandar esse arquivo aqui executar. Aí você vai falar assim, Rafael, você não colocou nada nesse arquivo, né? Por que eu vou executar ele? Porque a partir do momento que eu executar esse index, ele vai disparar o meu application CFC. Mas eu vou falar, legal, abriu a página e eu não vi nada acontecendo. Como é que a gente vai perceber o application CFC acontecendo? Conforme eu falei, é interessante que o Application CFC ele contenha algumas definições. Então, no Application Start, uma dessas definições é justamente o que? Inicialização de variável.
Então eu vou criar uma variável aqui dentro do meu onApplicationStart, que eu vou chamar de application.appstart e vou dizer que ela recebe o valor de uma função chamada now. E aí vem o seguinte: por que application.appstart? Application é um escopo de variável do CodeFusion, né? Conforme a gente já comentou em vídeos anteriores aí, o CodeFusion é uma linguagem typeless, mas é uma linguagem que depende de níveis de acesso. Então ele cria grupos de visualização de variável. Então eu tenho lá server, application, session, request, client, form, URL, variables e por aí vai. Tá? Inclusive eu vou fazer um vídeo específico só falando dessas questões de escopo. Então assim, o nome da variável real, tá? Essa aqui é appstart, é um nome que eu estou inventando, ok? E application é onde essa variável vai ser criada. Tá? Então, associe o seguinte: application é um cômodo dentro de uma casa. Legal? Então, essa variável está dentro de um cômodo específico chamado application. Se eu pegar essa variável daqui, jogar ela em saída de dados dentro do meu CFM, vou colocar aqui um H4 agora para não ficar repetitivo. Tá? Nesse caso aqui em específico, vai acontecer uma coisa que muita gente não vai entender, que é um erro. Tá? Então eu vou mandar aqui executar. Não aconteceu o erro, que legal. Na verdade, eu acho que eu não tinha executado o arquivo antes. Mas tudo bem, para o efeito que a gente precisa, não tem problema. Então o que acontece aqui? Eu tenho lá 2012, 419, 18, 354, que é exatamente dia, mês e ano, data e hora que essa requisição aqui aconteceu. Para minha sorte, os segundos já estavam em 54, então se eu olhar aqui o relógio da minha máquina, eu já estou em 18. Aqui está em 18:03, eu já estou em 18:19. Né? Então, se eu mandar isso aqui executar de novo, tá? Tantas vezes eu mando isso aqui executar, ele não vai fazer nada. Eu posso até limpar o cache aqui para reiniciar. Tá? Não vai acontecer nada, essa informação não vai mudar. Por que ela não vai mudar? Porque o meu application start ele já aconteceu. Tá? Então, a definição dessa variável appstart, ela não vai mudar, ao menos que eu peça para reiniciar a aplicação, alguma coisa do gênero. Tá? Que é exatamente o que eu vou fazer agora. Então, para evitar de esperar o tempo da aplicação, né, esperar o timeout da aplicação para poder fazer tudo acontecer, eu vou forçar aqui nas ferramentas administrativas o meu servidor CodeFusion a reiniciar. Eu vou pegar aqui o meu CodeFusion 10 Application Server e vou pedir para ele reiniciar o serviço. No momento que isso aqui está acontecendo, o servidor vai reiniciar, tá? E consequentemente, no próximo refresh que eu executar no navegador, até deixa eu já fechar o navegador aqui para evitar comentários do tipo não deu refresh, coisas do gênero, tá? Vou mandar ele executar de novo aqui. Então, a resposta dele vai ser o quê? Vai ser exatamente a carga do meu aplicativo mais a hora atual. No caso aqui, né, 18:20:52. Mais uma vez dei sorte, né, 52 aqui ele já está então em 21.
E aí, mesmo esquema, posso fechar aqui o navegador, dar play de novo, tá? Continua lá a informação de 18 horas, 20 minutos e 52 segundos. Essa informação específica ela é visível para todo ou qualquer usuário que acessar este site. Tá? Então, se eu mudar o valor dessa variável aqui por algum motivo, todos os usuários vão refletir essa modificação. Ok? Então, assim, com isso, a gente tem uma visão realmente do que o Application Start faz. A questão do true relacionado aqui no retorno da aplicação, tá? A gente vai visualizar no momento que eu mudo aqui para false. Tá? Então, mudei para false, do play. Não vai acontecer nada porque a função application start não aconteceu. Né? E aí, mesmo esquema, acesso lá a ferramentas administrativas, peço o serviço do CodeFusion e mando ele reiniciar. Tá? Apenas lembrando que esse processo aqui que eu estou fazendo é só para acelerar por uma questão de vídeo. Tá? No ambiente de desenvolvimento, você provavelmente vai ter que ter a mesma necessidade, ao menos que você goste muito de tomar café. Né? Na hora que o chefe chegar, o que você está fazendo? Não, estou esperando passar 2 dias para poder testar se a aplicação caiu ou não. Né? Obviamente o que eu estou fazendo aqui é só para acelerar, eu poderia fazer através de timeout da aplicação, conforme a gente viu no vídeo anterior. Né? Mas meramente para acelerar o processo, a gente tem realmente o impacto visual que a aplicação foi reiniciada. Né? Então acho mais interessante fazer nesse modelo. Se eu der play agora, tá? Repara o que vai acontecer. Não tem mensagem nenhuma. Tá? A única coisa que vai ter no meu código-fonte aqui são as informações do debug, né, do CodeFusion, que no meu caso está ativo para poder fazer os testes e exibir. Né? Se eu pegar aqui, pedir para abrir o debug, nem as variáveis ele vai me listar. Então só vai dizer lá para mim que eu estou trabalhando na versão developer 10.0.0. não sei o que. E a minha aplicação simplesmente ela não sobe, não vai acontecer nada com ela. Com isso, tá, você vai falar, Rafael, por que o Application Start tem essa chave, liga e desliga? A resposta é bem simples. Né? A partir do momento que você está criando uma aplicação em CodeFusion, você tem que ter um controle muito grande dessa aplicação. Então, muitas das pessoas em outras linguagens, principalmente linguagem desktop, né, geram questões do tipo: como é que eu faço uma chave de autenticação para o meu projeto? Como é que eu faço o cliente não levar o projeto embora, instalar em outra máquina e a coisa funcionar? Você pode fazer isso, por exemplo, com essa definição de true ou false aqui. Porque a partir do momento que alguém copiar o teu projeto e quiser abrir em outro servidor, o que vai acontecer? A aplicação iniciada, né, sempre em falso, você precisa fazer algum tipo de verificação e aí é mérito seu. Para trocar esse status, true ou false, a aplicação pode subir sim ou não. Tá? Então é um recurso que eu acho muito legal dentro da plataforma CodeFusion que você pode utilizar. Beleza? Além do start, né, ou seja, além da tua aplicação iniciar, você tem o processo inverso, ou seja, quando a minha aplicação termina. Tá? Consequentemente, eu vou ter lá uma função function name on application end. Tá? E aí mesmo esquema, acesso no caso aqui público, o output como falso e o tipo de retorno, né, o meu return type, nesse caso aqui é void. Tá? Até mesmo porque eu não tenho
como fazer a aplicação parar de funcionar. Tá? Não tem como abortar uma aplicação que está sendo finalizada. Em contrapartida, eu recebo uma variável aqui, né, um argumento, que eu posso chamar ele de app scope, tá? Que é uma variável requerida. Tá? Sempre que a tua aplicação ela finaliza, você recebe essa informação de finalização. Tá? Isso é fatídico. Você tem um application end, você recebe esse retorno. Como é que eu vou guardar essa informação? O que eu posso fazer com isso? Isso a gente pode deixar para o próximo vídeo, tá? Onde eu vou estar falando, vou estar montando na verdade um exemplinho rápido para a gente salvar um arquivo TXT com as informações desse escopo aí. Legal? Então, fica esperto aí e até o próximo vídeo.